Nesse início de módulos desse ano. Vamos começar esse ano em alto estilo. Deixa eu fazer uma oração de agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção para o nosso encontro hoje. Senhor Deus, nesse domingo, onde celebramos a ressurreição de Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos e pedimos ao Senhor que, através desse recurso que o Senhor nos permite ter, possamos ser edificados pelas reflexões e estudos dessa manhã. Especialmente oramos pelo Catito e por todos aqueles também que estão nos bastidores dos módulos ao longo desse ano. Por toda a equipe de professores, por todo o planejamento que será implementado, pedimos ao Senhor a tua bênção. Pode abrir, porque agora você vai sentar direitinho. Muito bem, gente. Então, bom dia a todos vocês. É uma grande alegria poder iniciar esse ano letivo. Vamos começar com um tema muito bom, um tema fundamental nesse tempo sobre relacionamentos. É sempre um tema fundamental, mas nos últimos tempos tem se tornado cada vez mais importante. O nosso preletor dessa manhã é o Dr. Carlos Catito. Vou tentar dizer o sobrenome, hein, Catito? Grisipou, alguma coisa por aí. Por aí. Então, o Catito tem a sua formação na área de psicologia na Universidade Federal do Paraná, onde também fez o seu mestrado e o doutorado. Ele atualmente é o sócio-diretor do Instituto Filéu de Psicologia, coordena os cursos de pós-graduação da Faculdade Luterana de Teologia, na área de terapia familiar sistêmica, aconselhamento pastoral familiar e relações familiares. Catito também é presidente da Associação Brasileira de Assessoramento Pastoral e Familiar da Família, que é chamada IRENE, que é um ministério bem conhecido de muitos aqui. Ele é casado com a Dagmar, pai da Sabine e do Lucas, sogro do Guilherme e Bárbara e avô de Clarice, Matias e Leopold. Autor de pelo menos 5 obras. Eu tenho aqui o seguinte nome: Quando a Dor se Torna Insuportável, Como se Livrar de um Mau Casamento, Pais Santos, Filhos Nem Tanto, Acontece nas Melhores Famílias, que é o livro que nós vamos estudar esse ano na igreja, e Macho e Fêmea os Criou. Então, Catito, muito obrigado por estar conosco nessa manhã. Eu passo a você já a palavra, esperando que Deus o abençoe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos, a todas. Eu aqui me sinto muito honrado de ter recebido esse convite e poder estar aí, ainda que virtualmente, com os irmãos, né, nessa época de virtualidades. Nós ficamos sempre longe, eu gosto de estar perto, mas é a alternativa do momento. E senti muito honrado de que escolheram justo o nosso livro, que em conjunto com o Dr. Jorge Maldonado, escrevemos um livro chamado Acontece nas Melhores Famílias, e ele, na verdade, é uma tentativa, digamos assim, de fazer uma leitura a partir da terapia familiar das várias dinâmicas de famílias que existem na Bíblia. E aí vão ter várias famílias. Nós até temos uma série de estudos, estamos pensando em lançar o Acontece nas Melhores Famílias 2, porque tem muitas famílias na Bíblia que ainda ficaram fora desse livro, algumas que merecem uma abordagem especial. Eu vou pedir permissão, eu não gosto de falar, eu vou ficar um pouquinho mais longe, mas vou ficar falando em pé, porque falar sentado para mim é mais difícil. Eu tinha até instalado uma outra câmera que ficaria mais fácil, mas não funcionou na hora H, como sempre acontece com a tecnologia, ela nos trai sempre no momento certo, daí quando está tudo prontinho, alguma coisa falha. Mas isso é bom para testar nossa paciência, nossa atenção, tudo. Vamos por essa câmerazinha que pelo menos ela desfoca mais, vocês não veem tanto a minha feiura, isso já é uma vantagem dessa câmera que eu estou usando, né?
Quando nós falamos de famílias na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é um livro de famílias. Ela começa com uma família, a família de Adão e Eva, e aí vai discorrendo sobre uma quantidade enorme de famílias ao longo de toda a história bíblica, né? Tem a família depois de Noé, a família de Abrão, Isaac, Jacó, seus filhos, e aí vão a família de Eli, a família de Davi, a família de Ruth, e vamos ter N famílias na Bíblia. Jesus usa exemplos também nas suas parábolas, ele fala da família do filho pródigo, né? E aí nós temos uma série de famílias relatadas na Bíblia. E nós, quando pensamos em família, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né, tanto a nível de consultório quanto nas palestras e etc. A minha família é normal? A gente quer sempre saber se a nossa família é normal. E aí vem uma questão, o que é uma família normal? A família normal é aquela em que os membros entre si têm uma harmonia, onde os pais se amam apaixonadamente, né? Onde as relações familiares, os membros se protegem entre si. Se for só isso, eu digo, nós temos para mim, um dos maiores exemplos de uma família normal é a família Addams, por exemplo. A família Addams, o marido é extremamente apaixonado pela esposa, tem as harmonias familiares todas. E quando nós vemos o filme, a gente pensa que é completamente disfuncional. Né? Primeiro, o que é normal? O que é normalidade? Felizmente, na nossa sociedade, nós somos acostumados a pensar na doença. O modelo médico que se implanta na sociedade pensa a partir da doença e não da saúde. Quando nós vamos ao médico, nós só vamos aí querendo saber o que tem alguma coisa de errado conosco. Né? E se nós não estamos nos sentindo bem, o médico diz, não é nada, sério, a gente desconfia do médico. Então a gente quer sempre referenciar muito na doença. E os estudos a respeito da família também têm focado muito, né? São estudos sobre divórcio, né? Casamentos que não deram certo, sobre violência intrafamiliar, sobre uso de drogas pelos filhos e etc. E não são estudos que se focam nas famílias que foram bem-sucedidas, aquelas que deram certo, aquelas que triunfaram. Mais recentemente, na última década e meia, um pouquinho mais, tem aumentado os estudos nesse campo e se tem um termo até específico para isso, que se fala de famílias resilientes, famílias que, de alguma forma, enfrentam alguma adversidade e conseguem sair-se bem. Mas por que é tão difícil a gente saber o que é uma família normal? Porque esses conceitos de normalidade são conceitos que são construídos socialmente. E aí em cima dessas construções, se criam mitos a respeito do que é uma família normal. O maior mito que se tem na nossa sociedade é que uma família normal é aquela família que está livre de qualquer problema. Isso é um grande mito, porque, de alguma maneira, nós temos problemas. E vamos enfrentar problemas ao longo do desenvolvimento da nossa família, desde a formação até a morte daqueles que são os que geraram aquela família. Vão surgir problemas, alguns previsíveis, outros imprevisíveis, mas é um mito que uma família normal não enfrenta problemas. Nós vemos na Bíblia que as famílias bíblicas
quase todas, ou podemos dizer que todas, enfrentaram algum tipo de problema. Tiveram tipos de problemas. O Abraão teve conflitos na relação com a Sara por causa da paternidade, né? O Isaac teve conflitos com a Rebeca por causa da preferência dos filhos. E aí nós vamos aí adiante, um monte de famílias que têm conflitos e ainda assim estão aí, são famílias abençoadas, são famílias que viveram uma relação íntima com Deus e foram bênção nas suas gerações. Então, essa ideia de que família normal é aquela que não tem problemas é um mito. Isso não é real, né? Outra ideia que é um mito é de que a família normal é aquela que é o padrão dentro daquela sociedade. Na nossa sociedade seria o casal com um ou dois filhos, de classe média, com um emprego, vivendo bem-sucedido num centro urbano. Isso seria uma família normal. E aí nós corremos o risco, né, de olharmos para outras famílias como sendo não normais. Por exemplo, a Bíblia fala e conceitua, para mim é uma família muito especial, que é a família que é conceituada como a família das pessoas que são amigos de Jesus, que é a família de 3 irmãos solteiros que vivem juntos, Marta, Maria e Lázaro. Na nossa sociedade, no nosso conceito de padrão de família, essa seria uma família estranha, né? Os 3 solteirões, a gente ia dizer, essas duas mulheres nunca casaram, devem ser mulheres difíceis, e as pessoas queriam essas fantasias todas. Mas, no ponto de vista bíblico, essa família é uma família tão especial que Jesus chora pela morte de Lázaro, Jesus gosta de ir lá, gosta de jantar, estar com essa família, e eles são chamados amigos de Jesus. Então, essa ideia de que uma família tradicional dos moldes da sociedade é normal, não é verdade, né? Nós temos muitos modelos hoje diversificados aí de famílias, tem casais que não têm filhos, tem famílias com um progenitor só, seja por morte, seja por ruptura, enfim, temos vários modelos de famílias, né? E a gente não pode dizer que a família normal é essa ou aquele modelo, esse é melhor ou pior do que aquele. Então, eu gosto muito de dizer que para nós avaliarmos a ideia de normalidade é melhor trabalhar com o conceito de saúde, né, do que com o conceito de doença. Mas tem poucos critérios, realmente tem poucos critérios para se definir o que é saúde. Mas eu quero refletir com os irmãos e elencar alguns desses critérios. Tem uma famosa psicóloga norte-americana, chama-se Fromo Walsh, lá de Chicago, e ela trabalha muito com essa ideia de resiliência, e ela tem uma frase que eu acho interessante, ela diz: normal é a família que nunca foi avaliada clinicamente. Basta você ir a um profissional, lá recorrer ao profissional para uma avaliação, você vai achar algum problema aí na sua família. Então, eu quero ver alguns critérios de que traduzem a ideia Oi, pessoal, parece que tivemos um problema com a conexão aqui.
E... Ruth, você tem o contato do Catito? Acho que precisa entrar em contato com o telefone dele para avisar ele. Talvez ele não tenha percebido que travou a conexão. O Ziel, não sei se o Ziel tem um contato dele, do Catito. Já mandei a mensagem para ele. Ele ainda não viu. Talvez eu acho que vai ter que ligar para ele ouvir o celular, porque talvez ele esteja de pé e ele não tenha percebido que caiu a conexão. Vai ter que ligar mesmo. Eu acho, o Daniel perguntou se fechar a câmera. Eu acho que não é um problema aqui da conexão do Zoom, acho que foi um problema lá da conexão dele mesmo. Um momentinho, pessoal, que já tentamos restabelecer aqui a conexão lá com o Catito. Nossa chamada de Zoom é uma chamada de Zoom normal, com problemas. Isso é a tecnologia normal, viu, pessoal? Nenhuma surpresa. Nina, sai daí. Opa, Vamos lá. Estamos tentando retomar o contato com o Catito, pessoal. Um momentinho, já conseguimos. Ricardo, sai daí. Eu posso sair, mas não vai resolver o problema, viu, pessoal? A gente tem que... Não é Ricardo sair, é o Catito entrar que resolve o nosso problema. Vocês são assim, engraçadinhos hoje de manhã, né? Te contar, viu? Isso, ainda bem que o Ziel tá mutado, que ele deve estar contando alguma piadinha daquelas, brava, então ainda bem que ele tá sem som. Ah, por isso que está esse silêncio todo. Ninguém está repercutindo as minhas piadas. Ah, você já estava fazendo piadas aí? Eu acabei de falar com ele, ele disse que realmente deu problema na internet, está tentando avaliar o que aconteceu para poder retornar. Tá bom. Alguém aqui colocou como que tinha essa última frase dele mesmo, para a gente ajudar ele a tentar se lembrar onde parou. Vamos observar famílias que traduzem a ideia, é isso, né? Alguma coisa assim. A última frase foi, com certeza, Ricardo não é normal. É essa hora que alguém vai me cortar, porque eu vou entrar em temas delicados. É isso mesmo. Gente, a gente não resolve os problemas cortando a conexão do nosso cônjuge, né? Tá bom? Da nossa cônjuge. Cortando o áudio deles não resolve o problema, viu, gente? Primeira lição do dia. Pode empurrar da cama, resolve melhor, assim. Vamos ver. Sem cancelamento. Isso. Ricardo, o Daniel aqui, estava vendo, nós temos agora, enquanto a gente aguarda, são 116 conexões. Então, pessoal, obrigado aí por estar participando, né, da primeira aula dos módulos de ensino. E nós vamos estar, então, essa é o lançamento desse ano e vamos estar todos os terceiros domingos aí, né, tendo os módulos de ensino, tá bom? Mas obrigado pelo apoio aí e a participação. Maravilha, Daniel. E olha só que bacana, 116 conexões, mas como várias têm mais de uma pessoa aí, é possível que a gente esteja perto dos 200 pessoas participando no domingão logo cedo aqui. Maravilha, bem-vindos, hein? Parabéns para a igreja aí. Ruth, você tá mudo, Ruth. A Ruth então, falou. Vale a pena ler os livros. Aproveitando, na Secretaria da Igreja, tem esse livro Acontece nas Melhores Famílias, é só pedir para conversar com a Miriam de comprar lá. Eu também já li o Macho e Fêmea os Criou, é muito bom. Como se livrar de um mau casamento, é muito divertido. Opa, esse não, Ruth, peraí, o que é isso?
Foi a Rose e o Martins a Rose do Martins que me recomendou e realmente vale muito a pena. Muito bom. Bom, a maneira como ele escreve é muito bonita e Depois muito que a Rutinha concreta. acabou de ler o livro Como se livrar de um mau casamento, ela disse assim, graças a Deus eu fiz a escolha certa. Amém, amém. É Fiz isso mesmo. mesmo. 25 anos de casado, muito bem casado. Amém, aleluia. Queima, Jesus. Eu sei porque eu celebrei esse Acho que casamento. Então eu sei. Acho que o Catito está voltando aí. Conseguiu entrar. Opa, Conseguiu cadê? entrar. Catito, cadê você, Catito? Vamos achar ele aqui. Alô? Oi, Catito. Voltou? Catito, voltou. Mil perdões, eu não sei o que aconteceu aí que... Imagina. Foi intervalo para ir ao banheiro e voltar. Fica tranquilo. Tá bom, eu tenho 2 redes de internet aqui em casa. Eu fui no escritório, aquela justamente que normalmente não falha, caiu. Agora tive que vir para um outro lugar aqui, mas acho que a gente consegue seguir aqui, mas... Beleza, obrigado. Tem muito reflexo no fundo? Ah, mas não se preocupa não, tá uma aura assim de bênção brilhando ao redor, assim. Você tá com uma aura de santo. Espera só um pouquinho, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tá bom, tá bonito, Catito, toca o barco. Melhorou? Melhorou. Beleza. Bom, no meio disso tudo, eu fui uma correria aqui. Você terminou citando aquela autora norte-americana que disse que a família normal é aquela que nunca foi avaliada clinicamente. Então, algumas coisas importantes que fazem parte da ideia de saúde dentro de uma família. A primeira delas, que é muito importante, é de que as famílias saudáveis, e isso são os estudos que mostram, são aquelas que vivem e transmitem valores espirituais. Estudos feitos justamente com essas famílias resilientes mostram que as famílias que têm uma vivência de espiritualidade são muito mais saudáveis daquelas que não têm nenhum. Essa dimensão da espiritualidade é um elemento, especialmente da fé, é um elemento muito importante para a saúde familiar. Por quê? Porque as crenças, elas estão efetivamente no centro de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que dá sentido para a vida pessoal e familiar. E, especialmente, 3 valores são considerados valores essenciais para a saúde familiar: a fé, a esperança e o amor. São os mesmos valores colocados por Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Em contraposição, as famílias disfuncionais, elas, quando estão diante de um problema, elas exageram a seriedade dos erros. Qualquer problema é colocado como algo enorme, algo muito duro, algo muito difícil. Sempre se espera consequências muito catastróficas para alguma situação. E nisso as forças são minimizadas, são deixadas de lado. Não se tem fé no que se vai superar situações, não se tem esperança na boa solução, na continuidade de determinados problemas. Em geral, as famílias disfuncionais, diante de uma situação, tendem a apegar-se somente a uma explicação daquilo que está errado, daquilo que está equivocado. Uma só causa para as adversidades. Não, isso aconteceu por causa disso. E nunca se abrem para ver de outras possibilidades. Quando se faz isso, a propensão muito grande, e isso é muito perigoso,
é de se julgar, é de se punir, de se sancionar, de se castigar. É preciso sempre observar outras possibilidades e dimensões da realidade. Ao contrário, as famílias saudáveis, elas sabem avaliar uma realidade e resistem a viver debaixo dessa sombra da desesperança, da sombra do pessimismo, das coisas negativas. Olham sempre com uma esperança. Nesse tempo que nós vivemos tão difícil de pandemia, onde, de alguma forma, todos temos sido tão afetados, as nossas famílias têm sido afetadas, né? As famílias que não têm fé, que não têm esperança, têm sofrido muito mais. Né? Têm sofrido muito mais. Nós que temos esperança, conseguimos resistir, sabendo que sim, é um tempo duro, é um tempo difícil, mas que há algo que vai além desse tempo. Né? E essa é a nossa vivência de fé e de esperança. Então, um primeiro item importante para as famílias saudáveis é famílias que têm e vivem valores espirituais. O segundo elemento importante dentro disso é que as famílias que são saudáveis, elas mantêm estruturas que são consistentes, mas, ao mesmo tempo, são flexíveis. As estruturas são fundamentais para o bom funcionamento familiar, especialmente para a realização de certas tarefas que levam ao bem-estar da família. Uma coisa importantíssima dentro das famílias estruturadas são as hierarquias. As famílias precisam saber muito bem quem se encarrega de quem, quais são as regras e os limites dentro da família. Isso dá uma estabilidade para a família. Uma família que tem poucas regras, que tem poucos limites, tende a uma confusão. Por isso, ter uma estrutura, saber... Hoje, as pessoas não gostam muito de falar dessa ideia de hierarquias, não? Especialmente se pensa a ideia de alguém que tem que mandar. Hierarquia não é necessariamente alguém que tem que mandar. Hierarquia tem a ver muito com responsabilidade. E nós temos, dentro do nosso contexto atual, uma falta quase total de hierarquias em muitas famílias. Há um psiquiatra, amigo meu de Niterói, que diz que a gente, ao longo da história da humanidade, já viveu momentos de patriarcado, momentos de matriarcado, e hoje nós estamos num momento de infantarcado, onde são as crianças que mandam dentro das famílias, e aí se invertem as hierarquias. Isso acaba gerando somente muito mais insegurança para as famílias. Os filhos crescem inseguros, precisam de normas, de regras, de limites, né? Especialmente nos momentos de transição familiar, essas estruturas são muito importantes. Quando temos uma boa estrutura, quando existem regras claras, definidas dentro da família, tarefas divididas entre as várias idades dos membros da família, e a permeabilidade dentro disso gera uma estabilidade. Essa capacidade da família, ela sempre gera uma estabilidade maior.
Vocês estão me ouvindo bem? Ok. E um dos meus fones não está funcionando. Sim, sim. Então, as famílias saudáveis, elas têm estruturas hierárquicas bem definidas. E essas estruturas vão gerando uma relação de cuidado entre os membros da família. Uma responsabilidade para com os guias da família. Tudo isso é muito importante para a saúde familiar. Famílias disfuncionais, ao contrário, usam muito de coerção, enfatizam muito as más condutas, os fracassos, né? Ah, você é irresponsável, ah, você não fez isso, ah, você... enfatizam muito o controle. Eu sempre digo, quem não tem muito controle precisa enfatizar o controle. O líder que não tem um domínio sobre os seus liderados, uma liderança efetiva sobre os seus liderados, precisa, volta e meia, estar lembrando ele. Vocês sabem quem manda aqui, eu é que tenho a última palavra, e coisas nesse sentido. Quando isso é tranquilo, quando existe uma estrutura, não precisa ficar se reafirmando. Né? E quanto mais falta de uma estrutura, maior a ansiedade. Maior a ansiedade geram sintomas maiores e tendem a sempre uma confusão maior dentro da família. Mas essas estruturas precisam também ter uma flexibilidade. Elas não podem ser rígidas demais. Elas são extremamente importantes, mas elas não podem ser rígidas demais. Por quê? Porque a nossa família, ela é mutante. Ao longo do desenvolvimento da família, desde que se forma o casal até o fim da vida, a família vai passando por etapas de desenvolvimento, né? E cada etapa tem suas características próprias. O casal sem os filhos tem uma dinâmica, o casal com filhos pequenos tem outra dinâmica, o casal com filhos adolescentes tem outra dinâmica, o casal com filhos adultos tem outra dinâmica, e é preciso que constantemente se vá adequando essas estruturas a esses diversos momentos da vida. Porque se você quiser manter o mesmo padrão para todos os momentos, eu digo, é quase como se você pode pensar que se você hoje, como adulto, for tentar vestir uma roupa que você tinha quando tinha 10 anos de idade, vai arrebentar tudo. Se você forçar a vestir uma roupa sua, de quando você tinha 10 anos de idade, não vai ser possível. É preciso ir mudando. Por quê? Porque o organismo cresce, se desenvolve. E a família é esse organismo que cresce e se desenvolve continuamente. Então, eu costumo dizer assim, quando você tem os filhos aí na faixa de 6, 7, 8 anos, e você quer sair passear com os filhos no domingo, você diz assim, ô criançada, vamos dar uma volta no parque? E eles dizem, oba! E vão tudo correndo, você pega as bicicletinhas, bota no carro, e eles ficam felizes da vida. Deixa passar 5, 6 anos, eles estão na faixa de 13, 14 anos, e você chega num domingo à tarde e diz, e aí, vamos passear com papai e mamãe? Eles vão olhar para você e dizer, hã? Qual é? E aí você pensa, meu Deus, meus filhos não me amam mais, não querem ir no parque comigo, eles querem ir no shopping com os amigos. Não, mudou. Por isso precisa ter essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo mantendo estruturas bem definidas. A capacidade que uma família tem de fazer esses ajustes, dessas transições quando é necessário, é sempre um sinal de saúde na família. As famílias
que querem se apegar, né? Eu vejo famílias, por exemplo, que têm filhos aí a faixa de 30 anos e continuam dizendo: ai, meu bebezinho, o que você precisa? Né? Essas famílias que não precisam fazer transição. E os filhos vão ficando em casa, se tornam uns adultos infantilizados que não sabem assumir responsabilidades para a vida. A rigidez sempre conduz ao estresse, à desunião, à enfermidade. Um casal flexível, pelo contrário, vai se tornar uma coalizão parental igualitária, onde o poder é compartilhado. E essa questão do poder é uma questão muito forte dentro da nossa sociedade, né? As pessoas têm disputas, e às vezes dentro do casamento há disputas. Quem manda, quem não manda. Muito marido quer ser o cabeça, e às vezes é o cabeça de bagre, né? Então, cabeça dura que é. O que nós devemos aprender é que somos uma unidade funcional, nessa coalizão. E é difícil para a gente pensar que nós somos uma unidade de unidades. E essa é uma ideia que não cabe muito na nossa matemática, mas é a matemática relacional criada por Deus. Somos uma unidade de unidades. E nessa unidade precisa haver uma coalizão igualitária, onde esse poder é compartilhado. Na estrutura de uma família saudável também está sempre presente a noção de pertencimento. Nós sabemos que somos pertencentes um ao outro, pertencentes a esse núcleo familiar de saúde. Um terceiro elemento importantíssimo dentro da saúde familiar tem a ver com uma comunicação clara e direta. A boa comunicação, ela é vital para o funcionamento familiar. E comunicação não é somente um intercâmbio de informações. Nós não comunicamos só com as nossas palavras, nós comunicamos com todo o nosso ser. Comunicação também tem a ver com transmissão de valores, significados e formas e manobras de conexão de uns com os outros. Aliás, a comunicação verbal, às vezes, é a que mais atrapalha dentro do processo familiar. Porque nós, efetivamente, estamos muito mais atentos aos elementos não verbais do que os verbais. Um exemplo bem simples é quando o marido chega em casa. Eu vou até me colocar de pé. Acho que eu consigo ficar aqui. Meio longe, mas fica. O marido chega em casa assim, arrastando os pés. E a esposa vai recebê-lo com um sorriso, um beijo. E aí ela pergunta: oi, querido, tudo bem? E ele responde: tudo bem. E o que a esposa pergunta em seguida? O que foi que aconteceu? Está vendo? As mulheres nunca acreditam nos maridos quando eles falam que está tudo bem. Não, é que todo o restante comunica que não está bem. E a gente acredita exatamente nesse restante e não naquilo que é verbalizado. E o pior, né? O pior. Ela esposa diz: mas o que aconteceu? E o marido insiste: nada. E quando o marido fala nada, a esposa, lá na sua cabeça, já pensa: ele não confia em mim? Não confia em mim o suficiente para contar o que aconteceu? Deve ser alguma coisa muito difícil.
E o marido, na sua cabeça, está pensando, não, é um problema do trabalho e eu tenho que poupar a minha esposa dos problemas de trabalho. E eu digo que essa é a poupança mais burra que existe. Não rende juros nem correção monetária, só traz prejuízo essa poupança. Poupar de quê? Eu costumo dizer, olha, não assinou lá no contrato que era na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza? Assinou o contrato, azar, vai ter que aguentar as minhas tristezas. Né? Quem mandou assinar o contrato? Então, minha esposa assinou, ela era adulta, assinou lá que ia me suportar até nas minhas tristezas, não só nas alegrias. A gente cria essa fantasia de que a gente nunca pode levar a tristeza para o outro, só a alegria. Não. A comunicação é a comunicação de tudo. E dizer, olha, hoje não foi bem, hoje eu tive um dia estressante, eu tive vontade de dar um murro no nariz do meu chefe. Meu Deus, não é isso. A gente tem que ser transparente. A gente tem medo de ser transparente, né? Transparência pode gerar rejeição, então a gente evita e quer pôr uma fachada, só que comunica-se com o todo. E a gente nunca consegue se esconder atrás das palavras. Por isso que a comunicação, ela sempre mescla esses elementos de conteúdo e de relação. Ela não é só elementos de conteúdo. Ela também tem a ver sempre com a relação. 3 elementos são chaves para uma boa comunicação. Em primeiro lugar, a clareza na comunicação. Ser o mais claro possível. Eu sempre gosto muito de um personagem que existia, era um aluno de comunicação, naquelas famosas escolinhas do professor Raimundo, era o Patropi. Aluno de comunicação, que quando ele falava a gente quase não entendia nada. É muito importante ter clareza e esperar que o outro nos dê um feedback de que realmente estamos sendo claros, estamos podendo traduzir aquilo que nós queremos falar de uma forma clara. Outro elemento importante na comunicação é a expressão aberta dos sentimentos. E isso eu acabei de dizer, né? Nós muitas vezes queremos esconder os sentimentos atrás da nossa comunicação, porque muitas vezes nós tememos que sejamos rejeitados nos nossos sentimentos. Alguns casais chegam para um aconselhamento para mim e vêm com a seguinte afirmação: doutor, a minha vida está um inferno. Eu olho para eles e digo, ok. E você quer que o casamento de vocês vire um paraíso? Claro, o que mais é que a gente quer? E como era a vida no paraíso? As pessoas começam, não, as pessoas eram alegres, felizes, o casal era tranquilo. Não. O que a Bíblia diz? Depois de Deus efetivar o casamento, o que a Bíblia fala de como era a vida no casamento? Fala um pouco antes, quando o homem era sozinho, mas depois de casado. Aí você vai lá no Gênesis 2, o último versículo do Gênesis 2, é a única coisa que a Bíblia fala a respeito de como era a vida do casal no casamento. Depois, Gênesis 2, 26, 27 diz, homem e mulher estavam nus e não tinham do que se envergonhar. É a única coisa que fala a respeito da vida do casal no paraíso. E esse estar nus, literalmente não tem a ver só com falta de vestimentas, tem a ver com uma transparência total. Cada um se dava a conhecer ao outro e era conhecido pelo outro
sem precisar esconder absolutamente nada. Nenhum pensamento era oculto ao outro. E eu digo então aos casais, vocês querem uma vida no paraíso? Aprendam a ter uma transparência total entre o casal, não esconder absolutamente nada um do outro. E alguns casais me respondem, acho que um pouco de inferno não faz mal. Tá? Isso. A expressão aberta de sentimentos envolve isso também. Essa transparência. De dizer também quando a gente não está bem, de quando sentimentos ruins passam pela gente. E o terceiro elemento importante, chave para uma boa comunicação, tem a ver com a colaboração na resolução dos problemas. Em famílias disfuncionais existe monopolização da palavra. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de vocês irem visitar uma família e alguém pega a palavra e vai... Parece que a pessoa não consegue nem respirar. E você... E fica 40, 50 minutos falando, não para de falar. E eu penso, quando uma pessoa só monopoliza toda a palavra, não tem troca. Nas famílias disfuncionais sempre há a monopolização das palavras. Nas famílias saudáveis, o afeto ele se expressa com liberdade e com regularidade. E se expressa de várias maneiras. O afeto se expressa nas palavras gentis, nos elogios, elogiando não só o que a outra pessoa produz, o que é muito comum, né, na nossa sociedade. Você fez isso bem feito. Elogia o que o outro faz. Mas elogiar o que o outro é. Eu acho que uma família saudável, os maridos têm que, pelo menos uma vez por semana, dizer para a mulher que ela é linda. E continuar admirando isso depois de 50 anos de casado. Continuar admirando a beleza do outro. Esse afeto também se expressa em carinhos, em abraços, em beijos. A gente tem tanta facilidade, às vezes, de fazer isso com as crianças, né? Dizer para o filho, como você é lindo, vem cá, minha princesa, meu herói, dá um abraço, dá um beijo. E parece que depois que vão crescendo, a gente acha que, sem falar isso, vou perder a autoridade, ou sei lá o quê. Tem que continuar afirmando, verbalizando, abraçando, beijando, servindo. Serviço também é uma forma de expressar afeto. O outro está sobrecarregado, o que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tempos de pandemia, a gente não pode muito trazer auxiliares para dentro de casa para ajudar na arrumação. O marido se dispõe a lavar o banheiro, que é coisa... Normalmente o marido suja mais do que a mulher, né? Então, vai lá, se dispor a essas coisas. Isso também são expressões de afeto. Isso tem que ser regular, né? Não é dizer uma vez na lua de mel e outra vez quando está no último momento de vida lá. Então, parte da comunicação saudável vai ver exatamente com essa liberdade de expressão das emoções e onde cada membro da família também vai assumindo a responsabilidade pelos seus sentimentos e pelas suas ações. Eu não posso responsabilizar o outro pelos meus sentimentos. O outro é responsável pelas suas ações. Mas uma mesma ação
pode gerar distintos sentimentos. O sujeito faz uma coisa que me deixa triste e para um outro essa mesma coisa fica indiferente. Nós somos responsáveis. O outro não gera sentimentos em mim, eu gero os meus sentimentos. O outro é responsável pelas suas ações e eu devo me responsabilizar pelos meus sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos. A capacidade de resolver problemas juntos é uma característica essencial dentro das famílias saudáveis. E essa capacidade se reflete basicamente em 3 tipos de tarefas. As tarefas básicas, comida, teto, dinheiro, essas coisas aí. As tarefas de desenvolvimento, aquilo que é necessário para cada fase ou cada etapa do ciclo vital, e as tarefas aleatórias, como doenças, acidentes e etc. E aí, tudo isso como que as famílias resolvem. E um quarto elemento importantíssimo das famílias saudáveis é que nessas famílias há um clima propício para o crescimento. Uma família saudável há um clima no qual as pessoas gostam e se divertem juntas. É muito importante que as famílias saibam se divertir juntas. Eu muitas vezes, nas famílias que vêm ao meu consultório, eu pergunto: o que é que vocês fazem para se divertir juntos? Eles pensam, e às vezes não sabem o que fazer para se divertir juntos. Cada um tem as suas diversões pessoais. Eu gosto de assistir séries na Netflix, eu gosto de pescar, eu gosto de jogar xadrez ou pular de paraquedas. Mas e juntos? Como vocês se divertem juntos? Pois é, a gente quase não tem tempo juntos, cada um fica fazendo as suas coisas e aí se forma uma república familiar e não uma família. A república familiar é quando todo mundo vive debaixo do mesmo teto, né? Dividem tarefas, dividem contas, mas não tem um sentimento de unidade. É como viver numa república de estudantes, que alguns talvez já tenham vivido. A gente vive debaixo do mesmo teto, divide tarefas, divide as contas e tal, mas cada um vive o seu mundo. Uma família precisa ter mais do que isso. Precisa ter esse sentimento de unidade que ultrapasse apenas o viver junto. E se divertir, e fazer coisas divertidas como família. E coisas divertidas que eu falo não é só viagens para Disney, que muitas vezes as pessoas evocam e dizem: não, a gente quer se divertir, o dia que a gente for para Disney, nós vamos nos divertir. Olha, eu sou um pai muito relapso, porque os meus filhos passaram a vida toda deles e nós nunca fomos para Disney. E eles não tiveram que fazer nenhum tratamento psiquiátrico, nem foram internados por causa disso. E a gente se divertiu muito, muito. Uma coisa simples de pegar fazer meia dúzia de sanduíches, pegar uma toalha, uma bola, um patins e fazer um piquenique no parque, debaixo de uma árvore. Uma coisa simples assim, às vezes é muito divertida. Inventar coisas malucas, como, por exemplo, fazer uma brincadeira no parque com bexigas, onde a gente joga a bexiga um para o outro, só que elas estão cheias de água. E a gente dá muita risada com essas coisas simples de se divertir junto. E aí precisa, naturalmente, de alguma criatividade. Então, as famílias funcionais se divertem juntas. Seja fazendo um jogo de tabuleiro, seja fazendo uma caminhada juntos, coisas simples que não precisam envolver necessariamente muita grana, né?
famílias disfuncionais, ao contrário, elas têm pouca energia, pouca espontaneidade. Sempre tem um tom de depressão, de desesperança, né? E isso limita o desenvolvimento familiar. Faz com que as famílias fiquem travadas em si mesmas. Nas famílias saudáveis, o humor se faz muito presente. Um excesso de seriedade torna o relacionamento muito destrutivo, muito destrutivo. Eu tenho 2 filhos, ambos são casados, um filho mora em Londrina, a filha mora aqui. O filho já tem 10 anos de casado, a filha já tem um pouco mais, acho que 17, 18 anos de casado. E, às vezes, quando eu chego do consultório, eu vejo que o carro dele está na frente, e o meu genro chama-se Guilherme. E eu vejo que o carro está na frente, sei que eles estão fazendo visitas, e eu provocativamente, quando entro, abro a porta e já falo bem alto. Agostinho já veio me perturbar aqui de novo, referindo ao Agostinho Carrara, da Grande Família. E aí o meu genro já grita lá de dentro, ô, Lineu! E a gente começa a brincar. Essa brincadeira saudável e que se tem dentro da família, esse bom humor é muito importante, muito importante. Famílias que são muito sérias, fazem com que as relações fiquem travadas. E especialmente o bom humor permite que a família quebre esse círculo retroalimentativo que origina e mantém crônico os problemas. Muitas vezes nas famílias, a repetição. Isso aconteceu comigo, porque coitado de mim, porque olha só, porque veja como é que o outro fez isso para mim, mas olha como o outro é ruim, olha como eu sofro. E fica aqui. Por quê? Porque senão não tem um humor. O humor quebra isso. O humor quebra isso. E evita com que esse ciclo cresça e se desenvolva. E especialmente, e por último, nas famílias saudáveis se vive o perdão. O perdão é um elemento essencial no desenvolvimento familiar. Erramos ao longo da vida. Eu comecei falando sobre isso. Temos erros, temos falhas ao longo da vida. E precisamos reconhecer as nossas falhas e expressar para os outros, não só reconhecer. Alguns pais acreditam que se eles reconhecem que, quando falham, se eles reconhecem diante dos filhos, isso faz com que eles percam sua autoridade. Muito pelo contrário. Os pais que sabem genuinamente pedir perdão para os filhos quando falham, eles ganham muito mais em autoridade. Os filhos, eles não querem pais infalíveis, eles querem pais coerentes. E a gente pode expressar isso quando realmente falha e diz, errei, me perdoe. Meu querido amigo, o pastor Jaime Kemp, ele sempre dizia que as 5 palavras mais difíceis de se pronunciar na língua portuguesa, para ele, que era norte-americano, eram me perdoe, eu estava errado. E é verdade, nós temos muita dificuldade de falar disso. Mas dentro do seio da família, é muito importante de se viver esse perdão. Por quê? Porque o perdão é justamente esse processo que capacita seguir a vida adiante. Quando a gente não perdoa, a gente fica num ciclo neurótico de repetição. O outro me magoou, o outro fez isso, veja só
como eu sofro, o outro me magoou, o outro... Eu fico rodando no mesmo lugar. Esse rodar no mesmo lugar, não conseguir seguir adiante, tecnicamente se chama de neurose. Eu fico rodando, o outro me fala, olha como, coitado de mim, olha que o outro me fez. Perdoar é permitir a si mesmo de seguir adiante. Claro que quando você perdoa, você se arrisca. Isso é um grande problema, não? Quando eu perdoo, eu me arrisco a ser ferido de novo. Eu perdoo, o outro pode eventualmente me magoar novamente. E eu digo que isso que causou uma grande confusão na cabeça dos discípulos. Tem que perdoar. E aí os discípulos dizem, mas bom, se eu não perdoar, eu vou ficar neurótico. Se eu perdoar, eu posso ser magoado de novo. Então, deve ter um limite isso, né, Jesus? Jesus disse 70 vezes 7. Essa é a matemática do reino de Deus. Se deve se arriscar de novo, e de novo, e de novo. E isso sempre é um risco. Famílias que não se perdoam se tornam amargos, distantes, disfuncionais. É difícil reconhecer os erros. É um movimento de humilhação. Mas o processo de humilhação, ao longo do tempo, vai nos produzindo uma virtude muito boa, que é a humildade. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, os exaltará. Então, as famílias precisam, para ser funcionais, ter uma boa base de valores e espiritualidade, especialmente a fé, a esperança, o amor. As famílias precisam de ter estruturas que tenham flexibilidade. As famílias precisam de uma boa comunicação e as famílias também precisam aprender a divertir-se e perdoar-se. Ter um bom humor e o perdão sempre presente. Se nós olhamos essas famílias descritas na Bíblia ao longo da história, nós vamos ver muito desses elementos presentes em muitos momentos dessa família. Essas estruturas, essa flexibilidade, especialmente os valores de espiritualidade, de fé. E tudo isso levam a nos estimular. E que mesmo tendo falhas, mesmo havendo erros dentro das famílias, Deus usou essas famílias. Eles não eram famílias perfeitas. Eram famílias disponíveis a serem usadas por Deus, mesmo com suas limitações, mesmo com suas falhas. E isso me anima que eu não preciso ser perfeito para que Deus me use na construção do seu reino. E eu espero que isso possa animar também cada um de vocês, como casal, como família, como instrumentos na construção do reino de Deus. Amém? Amém. 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 Em nome da IMEL, em nome dos membros aqui dos módulos de ensino, me chamo Luan, faço parte. Gostaria de agradecer ao Catito
pela mensagem, pela exposição. E também tenho um convite, né, aos demais da igreja. Vou fazer aqui rapidinho, antes da gente despedir. Puxa vida. Bem, a gente vai retomar, a partir do mês que vem, os módulos. Acho que a conexão do Luan caiu. Eu acho que sim. Nesses encontros. E uma das referências que a gente está usando é o livro do Catito, em coautoria com o Jorge Maldonado, Acontece nas Melhores Famílias. E o nosso tema é Construindo Relacionamentos. Nesse ano, acho que a nossa linha mestre é essa: o que nos traz esperança no relacionamento entre pessoas na narrativa bíblica, reconhecendo que elas também são imperfeitas, né? Objetivamente, é como Deus atua, se revela através de gente como a gente, né? Então, esse livro está disponível na livraria da EMEL, com preços especiais. Então, entrem em contato com os nossos canais digitais para se informarem e saberem um pouco mais. E os convites para a participação dos módulos nos próximos meses serão enviados também pelos canais da igreja, pelo e-mail, pelo WhatsApp, tá? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o pastor Ziel para fazer o nosso encerramento aqui. Obrigado. Obrigado, Luan. Catito, mais uma vez, muito obrigado por essa apetitosa abertura para o tema do ano. Acho que ficamos todos com muito ânimo de seguir estudando sobre esse tema e, sobretudo, com essa nota de esperança no final, onde a gente ouve de que não precisamos ser perfeitos, mas apenas disponíveis para que Deus nos use como famílias dentro das nossas limitações. Isso inclui a todos nós. Então, isso nos ajuda bastante, nos dá um toque de muita esperança para entrar nesse tema. Então, vamos juntos, de mãos juntas, seguros com a presença de Deus, mergulhar nessa leitura, nas reflexões, procurando aplicar nas nossas famílias as lições que temos aprendido. Já podemos fazer isso a partir de hoje. A partir de hoje, eu sugiro que os pais ou as mães se encarreguem de, no almoço, contar uma boa piada. Ainda que seja muito sem graça, todos vão rir da piada sem graça. O exercício hoje é o exercício do humor. Lembra de um momento engraçado na família, algo que aconteceu na sua infância, e compartilhe na hora do almoço na família. Algo muito engraçado. Uma travessura secreta, alguma coisa assim. Vamos testar transparência e humor hoje na hora do almoço. Vamos orar, então, agradecendo a Deus. Obrigado, Catito. Senhor Deus, muito obrigado pela maneira como o Senhor usou o Catito hoje para nos abrir esse tema. Muito obrigado por essa jornada que o Senhor nos propõe ao longo desse ano, que o Senhor possa nos curar nas nossas relações, nos ajudar a caminhar como famílias mais próximas do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado pela esperança que temos de saber que não precisamos ser perfeitos, mas disponíveis para o Senhor. E assim nós oramos agradecidos, renovando o nosso voto de sermos disponíveis para o Senhor. Oramos assim, pedimos que o Senhor nos abençoe também agora no culto, que vai se iniciar daqui a pouco. Abençoe o tempo de cânticos, a oração, abençoe a exposição da palavra, que o Senhor nos fale nesse domingo de uma tal maneira que nos oriente a viver a vida que o Senhor deseja que vivamos. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Temos mais alguns minutos para começar a nos conectar para o culto da manhã. Tempinho para uma água e já lembrar da piada ou lembrar da travessura que você vai compartilhar hoje na hora do almoço. Tá bom?
humor nesse domingo. Catito, muito obrigado uma vez mais. Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, Catito. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco no culto. Até. Tchau, tchau.